Casarões abandonados, edifícios, teatros, penitenciárias, sanatórios, cemitérios, hospitais, lugares com histórias trágicas. Com certeza você conhece pelo menos um lugar na sua cidade com alguma história assustadora. E hoje vamos falar sobre alguns dos lugares conhecidos como os mais mal assombrados do Brasil. Você quer saber quais são? Vem comigo que eu te conto. Olá, meu nome é Andréa Nascimento, esse é o canal Momento Mistério e hoje vamos conhecer a história de 5 dos lugares mais mal assombrados do Brasil. No bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro, há uma construção criada no início do século XX que, ao mesmo tempo que expõe beleza, esconde uma assustadora história. O Castelinho do Flamengo, como é chamado, foi projetado para ser uma residência, mas a história dos moradores sustentou durante anos a aura sombria do lugar. A construção foi projetada originalmente em 1916 pelo arquiteto italiano Gino Coppelli, mas o responsável por executá-lo foi o arquiteto brasileiro Francisco dos Santos. A obra foi finalizada 2 anos mais tarde. Os primeiros moradores foram o comendador Joaquim da Silva Cardoso e sua esposa Carolina. Anos depois, em 1932, o atraente prédio se tornou a moradia do imigrante português Avelino Fernandes, sua esposa Dona Rosalina Feu Fernandes e a sua filha Maria de Lourdes Feu Fernandes. Aí começa o mistério, o terror ou a lenda. Relatos indicam que o casal Fernandes morreu atropelado por um bonde em frente ao Castelinho e Maria de Lourdes, a filha do casal, que teria por volta de 10 anos na época, teria assistido toda a cena. Após a traumatizante morte dos pais, ela passou a ser criada por um tutor que roubou seus bens e a maltratava, deixando-a presa na torre principal da construção. Assim, infeliz, ela teria se jogado de lá. Os relatos dizem que Maria de Lourdes agora volta ao Castelinho buscando vingança. Porém, na verdade, não existem registros oficiais que comprovem que a menina teria realmente se matado. Fato é que muitas pessoas relatam ouvir ruídos que seriam supostamente do fantasma da garota. Não são poucos os que dizem que o Castelinho do Flamengo é mal assombrado até hoje em dia. Com a morte dos donos, a posse do prédio ficou amarrada a um trâmite jurídico. Por conta disso, o local passou a ser constantemente ocupado por moradores de rua. Entretanto, muitas dessas pessoas não conseguiam ficar por lá, alegando ver ou ouvir coisas estranhas. Uns diziam que viam aparições e até mesmo que sentiam toques em seus corpos durante a noite. Há relatos de seguranças que dormiam no local e falavam que ouviam barulhos e que não queriam dormir no segundo andar. Anos depois, foi decidido que no Castelinho do Flamengo passaria a funcionar um centro cultural. Para isso, quase todo o interior do prédio foi reformado e em 1992 foi inaugurado o Centro Cultural Oduvaldo Viana Filho, que pode ser visitado de terça a domingo, das 10 às 18. O endereço é Praia do Flamengo, número 158, no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Ninguém sabe exatamente a data de sua construção, mas algumas evidências indicam que já no século XVII a casa estava de pé. Há ainda quem diga que este seria um dos casarões mais antigos do Brasil, já que é possível notar sua presença em mapas muito antigos da cidade. Mas se você acredita em fantasmas, essa seria a casa mais famosa quando o assunto é assombração em Salvador. O belo casarão da época colonial parece inofensivo, mas em seu interior carrega uma energia arrepiante devido à sua história. Por isso recebeu o nome macabro de Solar ou Casa das Sete Mortes. Em 1755, uma série de homicídios marcou o local. O padre Manuel de Almeida Pereira e 3 criados do casarão foram assassinados a facadas em um crime jamais desvendado. A tradição do local conta com diversas versões. Uma empregada que se vingou dos maus tratos, uma tragédia amorosa, conspiração política. Para completar as 7 mortes, há 2 hipóteses. Alguns contam sobre uma escrava que trabalhava no local e sofria maus tratos de seus patrões e, cansada de ser maltratada, um dia resolveu se vingar, envenenando-os e também o seu filho. Porém, essa versão nunca foi comprovada. Outros falam sobre corpos de mãe e 2 filhas encontrados já em decomposição e sem pistas do assassino. Com todo esse histórico, não faltam relatos de pessoas que juram ver e ouvir coisas sobrenaturais rondando a casa. Barulho de passos nos cômodos que ninguém sabe afirmar a direção, portas que abrem e fecham sozinhas, sons de gemidos e sussurros, barulho de correntes, vultos e névoas bizarras. Durante a reforma mais recente, os operários que trabalharam lá disseram que as portas viviam batendo sem explicação. Alguns deles trabalhavam só quando havia luz do dia. Fato é que, entre mistério e beleza, o casarão ficou por muito tempo fechado e em 1943 ele foi tombado e atualmente virou atração turística onde recebe visitações
e o local promove cursos. Para os interessados em conhecer o local, o Solar das Sete Mortes está localizado na Rua dos Passos, número 24, em Salvador, Bahia. A penitenciária do Cariri é considerada um lugar mal assombrado, segundo muitos. Dizem que as penas devem ser justas e adequadas ao crime, mas e quando a punição se alonga para além da vida? Os detentos de Cariri relatam que durante a noite é comum se ouvir lamentos e choro, gritos e vociferações enraivecidas nos corredores entre os blocos, muitas vezes até mesmo dentro das celas. Houve quem, em meio a toda essa angústia e pavor vivenciados comumente por todos os presos, desse cabo da própria vida por não suportar o medo. Não são poucos os policiais que dizem ter ouvido passos atrás de si e quando andam pelos corredores. Quando olham para trás, ninguém é visto. Mas não são apenas policiais que afirmam terem visto ou ouvido coisas do além. Funcionários e detentos confirmam tais histórias. Portas e janelas se fecham sozinhas, sem qualquer influência do vento. Sussurros são ouvidos claramente, principalmente à noite. Choros, lamentações e pedidos de socorro. Pessoas alegam que até as câmeras de segurança da central de monitoramento já tiveram a oportunidade de captar vultos. Porém, como as imagens são confidenciais e, por sua vez, não foram disponibilizadas na internet, isso não pode até agora ser confirmado. Há uma teoria, até agora mais aceita, que acredita que os espíritos que rondam o local e assombram a todos diariamente são de vítimas que foram assassinadas pelos presos do local. Portanto, se essa for a verdade, será impossível ter ideia de quantos espectros habitam a penitenciária. A penitenciária se localiza em Juazeiro do Norte, no Ceará, e obviamente não está aberta à visitação. Inaugurado no dia 31 de dezembro de 1896, o Teatro Amazonas é considerado um dos teatros mais importantes do Brasil, além de ser o principal cartão postal da cidade de Manaus. O teatro é rodeado de histórias de assombrações, funcionários do local garantem já terem visto espíritos vagando por lá e presenciaram objetos trocarem de lugar inexplicavelmente, somado com vozes, risadas e vultos nos camarins e camarotes. Pessoas flutuando, tábuas rangendo e correntes de ar muito frias. Nas noites sem apresentações, a grande estrutura acústica permite que gritos e gemidos fantasmagóricos sejam reverberados, para desespero dos funcionários que frequentemente pedem demissão. Porém, um dos acontecimentos que mais assusta tem a ver com a morte de um pianista. Durante o ensaio, o músico caiu do palco e morreu no mesmo local. Testemunhas afirmam não é raro ouvir a Quinta Sinfonia de Beethoven sendo tocada em tons suaves e assustadores. Entre os famosos moradores do teatro tem o fantasma de um ator italiano que morreu vítima de malária em 1912, e sua alma perambula pelas coxias e camarotes com o figurino de sua peça, A Dama das Camélias. Se você quiser conhecer o Teatro Amazonas, fica localizado no Largo São Sebastião, centro Manaus. Sem dúvida, o lugar mais assombrado do Recife chama-se Cruz do Patrão, fica onde antes existia um istmo que ligava o Recife a Olinda, às margens do rio Beberibe. É uma coluna de alvenaria erigida não se sabe precisamente quando, entre as fortalezas do Brum e do Buraco. Servia de baliza para os barcos que chegavam para atracar, tornou-se o ponto de encontro com almas penadas. Esqueletos enterrados ao pé da cruz não existem mais, mas contam aos nativos que aparições de espíritos e demônios por ali são frequentes. Segundo arqueólogos, no local existia um cemitério de escravos africanos que também era usado para a realização de rituais religiosos e execuções. Até o século XIX, no local também eram fuzilados os militares condenados à pena capital. Em tempos antigos, acreditava-se que todo aquele que passasse pelas imediações da Cruz do Patrão à noite veria almas penadas ou seria perseguido por terríveis espíritos. E dizem que muitos dos que o fizeram desapareceram sem deixar rastro. Entre os testemunhos mais comuns de quem visita a região estão aparições de espíritos, energias negativas e barulhos assustadores. Embora digam que o local é de difícil acesso e abandonado, se você quiser conhecer, o endereço é Rua Dr. Ascânio Peixoto, no Recife. Você conhece algum desses lugares? Já esteve lá? Sabe mais detalhes da história? Deixa aqui nos comentários. E se conhece outros lugares assombrados, nos conte aqui que podemos fazer outros vídeos sobre o assunto. Se gostou, deixa seu like. Se conhece outras pessoas que gostam desse tipo de história, compartilha. Não esqueça de se inscrever e marcar o sininho para não perder os próximos vídeos todas as sextas-feiras aqui no canal Momento Mistério. Até lá!